uma saudação cheia de seu amor e gratidão aos meus pais Melquisedeque e Lisbete. A vocês toda a glória, a honra e o louvor pela eternidade. Saudações aos meus santos irmãos, que vestem nossa amada Mãe Cristo Lisbete de linho fino, e com ações justas do próprio Deus, eles embelezam a Senhora em tudo. Amados pais, vocês são aqueles que continuam aclarando as trevas nas quais toda a humanidade está submersa sobre a crucificação e ressurreição do Cristo há 2000 anos. Nossos pais Melquisedeque e Lisbete, em seu tempo, continuam iluminando para que a escuridão seja dissipada e para que os buscadores sinceros da verdade, aqueles que de coração anseiam e buscam seguir a Deus, possam encontrar o caminho e sejam guiados pela verdade que conduz à vida eterna. São as religiões e cultos criados pelos homens e que estão muito longe de agradar a Deus, que mantém as multidões submersas em uma falsa crença e um conceito muito distante do propósito e da vontade de Deus para a humanidade. O propósito de Deus sempre foi manifestar sua vontade de salvar o homem da morte com um sacrifício agradável e perfeito, que não era um sacrifício físico de um cordeiro sem defeito, como Moisés o interpretou. Uma das religiões com mais de 2 bilhões de seguidores dividiu a história em uma simbologia de antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC, com base em um fato que, segundo a Bíblia adulterada, aconteceu há 2000 anos. O evento de uma crucificação não aconteceu da maneira como foi comunicada à humanidade e que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Vejamos o que significa a palavra marco histórico. Acontecimento muito importante que marca um ponto de referência histórica. Sua mensagem da morte na cruz era espiritual e não física, porque o sacrifício que agrada a Deus não é com sangue físico, mas na mente. E eu lhes pergunto, quem é esse Deus Pai que estas pessoas religiosas criaram? Porque o verdadeiro Deus Pai não está espalhado nem dividido entre milhares de religiões, nem jamais enviaria um filho a morrer fisicamente, nem está longe de seu povo, deixando-os sem sua proteção. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e foram feitos partícipes do Espírito Santo e também provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do século vindouro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, crucificando de novo em si mesmos a esposa de Deus e expondo-a ao vitupério. A frase em si mesmos nos confirma que é em suas mentes onde a crucificam e a expõem ao vitupério. Somente em minha manifestação é a única forma em que poderão entender como é que mataram os profetas, porque não é uma morte física, assim como a crucificação de Cristo não é uma morte física. É em suas mentes que a matam, ou seja, a crucificaram dentro de si mesmos. Hoje é quando esse marco histórico de antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC, foi erguido. Se manifestou o verdadeiro acontecimento, que marca um antes e um depois, onde a vida eterna se manifesta com um sacrifício agradável e perfeito de um cordeiro sem defeito, a doadora da vida, minha amada Mãe Cristo Lisbete. A partir do dia 18 de novembro de 2013, a vida se manifestou para toda a humanidade que anseia viver. Desde esse fato histórico, o verdadeiro antes e depois da cruz está marcado,
não físico, porque Deus Melquisedeque Lisbete não criou a morte física, nem se agrada dela. O Evangelho, a sabedoria Cristo Lisbete, é vida eterna, é o dom de Deus, o presente supremo dos éons eternos Melquisedeque Lisbete. Amém, aleluia. Obrigada, santos e amados pais, por nos darem todo o seu conhecimento, sua verdade, sua vitória, para sermos iguais a vocês e termos essa segurança e confiança com gratidão eterna. Despeço-me com o seu júbilo, seu canto de vitória, sua canção de amor. Por Melquisedeque Lisbete, por Melquisedeque Cristo Lisbete, por nosso Pai e por nossa Mãe. Amém, aleluia. Sua filha, Glória, de Melquisedeque Lisbete.